E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Mateus capítulo 12, verso 30 ao 32. Mateus 12, 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou contra o Espírito, não lhe será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Amém. Pai, abençoa cada um de nós. O Senhor pode abençoar com a revelação da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar, irmãos. O Espírito Santo nesse dia presente. Nós podemos ver o Espírito Santo trabalhando em vários dias. Desde o início da Bíblia, é o Espírito Santo trabalhando. Só que o Espírito Santo só trabalha através de uma pessoa. Não tem como o Espírito Santo trabalhar se não tiver uma pessoa. Não tem como o Espírito de Satanás trabalhar se não tiver uma pessoa. Aí você vê quem te usa. Se é o Espírito de Satanás, se é o Espírito Santo. Então, é muito importante você saber o Espírito Santo do dia que você vive. Dos outros dias é história. Mas e no dia que você vive? Como que você detecta a manifestação do Espírito Santo? E cada um de nós temos habilidade para isso. Que Deus nos criou com habilidade. A pessoa não sendo contra formaturas, estudos, mas Deus se fez tão simples que o indouto, o inculto, conheceu ele. Que se precisasse de teologia, Pedro tinha errado.
certo? E quando Deus levantou um teólogo, que foi Paulo, Paulo não andou falando mais de sua teologia, de seus conhecimentos, mas ele disse que ele jogou tudo fora para aprender a Cristo somente. Então a gente tem que saber que não é a nossa ignorância, é a revelação. Não é a sabedoria humana, não é a teologia, mas é a revelação. Se a pessoa não tem revelação, ela pode ser tanto indouta como sábia. Não vai adiantar nada. Deus não revela a grandes pessoas. Quando ele revela, ele derruba. Como no caso de Saulo, ele revelou ele, mas derrubou ele. Como a dizer, você tem que começar de baixo. E essa mensagem do irmão Branham é uma mensagem que nenhum teólogo conseguirá vê-la. E o ignorante, se ele não tiver revelação, também não irá ver. O iletrado. Mas as pessoas pensam que pela sabedoria humana você vê alguma coisa. Eu gosto da sabedoria humana, é bonito você ouvir um homem que sabe falar. Um homem que sabe colocar as coisas no lugar, mesmo com a sabedoria humana, com a teologia, com a formação que eles têm, o doutor em divindade. Doutor em divindade e não conhecer o Cristo do dia. Pedro, ele não era um doutor em divindade, mas ele conheceu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele conheceu. Mas os homens, que diz os homens sobre o Filho do Homem? Uns diz que é Elias, Jeremias, algum dos profetas. Quer dizer, nenhum daqueles filhos dos homens tinha revelação. Mas o iletrado Pedro tinha revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, meus irmãos, vamos tomar apenas um pouquinho aqui na mensagem do irmão Branham, 159, desvelar. Podia ler o 155. Vamos começar aqui, porque Deus sempre trata com uma pessoa, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus que trabalha numa pessoa em cada época. E esta pessoa que Deus sempre trabalhou, ela foi um profeta, cada um. Aí depois nós tivemos mensageiros nas 7 eras. Outra vez, depois dos mensageiros, um profeta novamente. Eu quero chegar a esse ponto, eu podia até encerrar aqui agora. Já encerrar naquilo que é objetivo, né? O profeta de Deus para este dia. Mas vamos fazer um lastro aqui para a nossa mensagem. 155, desvelar. Observe, somente Moisés tinha a palavra. É um monte de gente que quer ter a palavra, mas somente Moisés. Coré, Datã e Abirão queriam ter a palavra, mas era só Moisés que tinha. Não importava que eles estavam ali, que eram grandes homens dentro daquele grupo de sacerdotes, mas quem tinha a palavra era Moisés. Amém? Aqui, irmão Branham continua dizendo, era Moisés, ele apanhou um homem. Ele não pode ter 2 ou 3 mentes diferentes. Como as pessoas gostam de ter um que Deus está usando e mais outros, para poder ouvi-los também. E que aqueles outros não tenham a mesma mente daquele um. E Deus tem um porque a mente de todos os demais tem que estar de acordo com aquele um. A mente de todo mundo tinha que estar de acordo com Moisés. Você viu que não foi só Coré, Datã e Abirão que morreram no deserto. Foi todos que saíram do Egito. Porque eles
entraram em desacordo com Moisés. E Deus não os perdoou. Aqueles que entram em desacordo, vou te falar com William Branham, Deus também não vai perdoá-los. Eu quero mostrar aqui pela própria Bíblia o que é tão simples para você ver o Espírito Santo nesse dia presente, como você viu o Espírito Santo nos dias de Moisés. Era Moisés. E aqui o irmão Branham continua. Ele toma um homem. Moisés tinha a palavra, somente Moisés. Josué não a tinha. Josué era outro homem ao lado de Moisés. Mas ele não quis, nem tentou usurpar aquilo que Moisés tinha. Ele ficou sujeito, submisso ao que Moisés tinha. Porque Deus tinha como usar um outro homem. Se Moisés se rebelasse, quem Deus poderia usar? Não estava tendo homem ali mais. Era só Moisés, Josué e Calebe. Os demais, todos falharam e não conseguiram ver a manifestação de Deus no dia, porque Deus estava operando através de um, e você tem que ficar ao lado daquele um que ele está operando. Somente Moisés, Josué, não tinha palavra. Ninguém mais a possuía. Amém? Agora, Josué era um general. Josué era um comandante do exército. Josué era um crente, um cristão. E você chega ao ponto de pensar, Josué era um comandante, ele poderia dizer, eu sou igual o profeta mesmo, eu sou até mais do que o profeta. Eu sou um general, eu sou mais do que um profeta. Não, Josué sabia. Eu não posso entrar nesse terreno, porque quem tem a palavra é Moisés. Josué era humilde, bem posicionado, mas humilde. O problema é que as pessoas não podem estar numa posição que elas não têm humildade para poder manter naquela posição e poder ouvir a pessoa na qual o Espírito Santo está naquele dia presente. Ninguém mais possuía. Josué era um cristão, mas Moisés era um profeta. A palavra não podia vir a Josué. Estou falando dos melhores, porque os piores morreram no deserto. Coré, Datã e Abirão, que queria usurpar o cargo de Moisés, que podia falar bem da congregação para poder ganhar a atenção da congregação. Deus não estava com eles. Deus estava com o profeta. Porque a palavra não podia vir a Josué. Tinha que vir a Moisés. Eu quero que vocês notem que Deus é assim. Ele usa aquela pessoa enquanto está viva. Aproveita enquanto você está vivo. Eu tenho que aproveitar enquanto eu estou vivo, porque depois que eu morrer, Deus não pode me usar mais. Deus usou o irmão Branham enquanto ele estava vivo. Aí ele não pôde usar o William Branham mais. O que Deus foi usar? O que o William Branham pregou. Você pode ver que durante as eras, Deus usou o que Paulo, o que Pedro e os demais pregaram. Porque até ali tinha o profeta. Mas tivemos 7 eras sem profeta. E na 7ª era outra vez um profeta. É hora do Espírito Santo agir. E ele não pode agir com 2 ou 3 mentes, porque 2 ou 3 pessoas sempre pensam diferente. Você pode ver, marido e mulher são um. Cada um pensa uma coisa. Deus não é um desse jeito. Deus é um de verdade. É o Pai no Filho. Aí ele é um. Porque não tem como pensar diferente. A sua manifestação
naquele dia de Pai, não manifestou Filho. O dia da manifestação do Filho, então o Pai tinha que falar com o Filho. O Pai é Espírito. Só tem um que o Pai podia falar. O Pai é o Espírito Santo. E ele só podia falar num porque só tinha um corpo para ele falar e usar naquele dia. Amém? Ele era o profeta principal da hora, Moisés. Observe a palavra, nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Deus não podia usar mais nenhuma pessoa enquanto William Branham estava na terra. Deus não podia usar o ministério da noiva enquanto o irmão Branham estivesse na terra. Ele não pôde usar o ministério em Josué enquanto Moisés estava na terra. Quando Moisés partiu, então aí Deus vem e usa a Josué. Porque Deus sabe qual que está mais próximo. Veio? Não, Senhor, Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Agora, somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. E o problema de toda pessoa, todo mundo, toda organização, é que o grupo é que manda. Que Deus é um grupo. E Deus não é um grupo. Vocês têm que tomar cuidado até no grupo Brana, no grupo da noiva, e grupo de irmãs, e grupo de Sete Trovões. Vocês têm que tomar cuidado, porque em todo grupo Deus não fala, só fala através de um. Vocês têm que tomar cuidado. Nós estamos mandando vocês desfazerem do companheirismo que vocês têm deste grupo, mas vocês zelarem para aquele grupo ter uma mente só. É não deixar outra mente entrar, nem de mulher, nem de homem, nem de pregador, de ninguém. Não deixa outra mente entrar, porque Deus é um, e Ele trabalha através de um só. E Ele não mudou porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele é um, hoje e outra vez. Amém? Amém. O 159, deixa eu ir para frente aqui, 159, o desvelar de Deus. A sua palavra é revelada a um. Não adianta alguém querer que Deus revela para mim. Não, Deus prometeu, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Deus só revela a sua palavra a um. Deus revela a sua palavra. A sua palavra é revelada a um. Falem todos comigo. A sua palavra é revelada a um. Sempre tem sido. Um profeta vem com a palavra do Senhor em cada era, cada tempo, através das Escrituras. A palavra vem a um. E cada era, o mesmo, nas eras da igreja, na primeira até a última. Aí você sabe que ele está falando sobre mensageiros. Profeta nós temos Paulo e o sétimo anjo. Os no meio são mensageiros, não são profetas. Se eles tivessem sido profetas, não teria caído a igreja como caiu em Niceia. Eles não eram profetas, eles eram mensageiros, eles eram pastores, eles eram anjos da igreja daquele dia. Mas a mensagem era dos dias de Paulo, dos dias de Pedro. Eles tinham que manter aquela tocha acesa, até que viesse uma outra manifestação. Porque nos dias de Jesus Cristo, eu quero já entrar nisso logo, a palavra vem a um em cada era, o mesmo nas eras da igreja, da primeira até a última. Outros têm os seus lugares. Isto é certo. Observe, mas fique longe
daquela coluna de fogo. Porque a coluna de fogo manifesta a um. Aí todo mundo quer receber. Aí eu vi a coluna de fogo. Eles tiraram foto de Jesus e não sabia que era Jesus no Monte Pôr do Sol. Eles não sabiam o que era aquilo. Foi preciso um profeta para poder mostrar que era Jesus que estava ali. Vira para a direita a foto. Aí você vai ver quem é que está neste mistério. Aí você vê, é Jesus. Era onde Deus tinha escondido. Deus se revela ao povo porque ele se esconde num e se revela através de um. Deus veio em carne e se escondeu em um e se revelou através de um, Jesus Cristo. Vamos chegando aqui. Que lição aprendemos aqui? Todos queremos ser Moisés. Mas é um só que Deus usa. Mas todos querem ser Moisés. Aí todos querem ser sétimo anjo. Todos querem revelar. Aí depois todos querem ser João. A manifestação de João, você tem que ver ela de uma maneira dupla na própria mensagem, na própria Bíblia. Você vê ela manifestada no irmão Branham comendo o livrinho, mas não podendo dizer a ninguém. E você vê o tempo da noiva, que ela come o livrinho e pode pregar a povos, reis, nações e línguas. Por que que no tempo do irmão Branham não podia? E não adianta querer aparecer alguém e dizer que ele vai fazer isso, não. Aquilo foi no tempo do irmão Branham, ele fez o que tinha que fazer e ficou a terceira puxada que ele não pôde dizer a ninguém. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Aí eu quero chegar nesta hora do Espírito Santo neste dia presente. Você sabe que foi Jesus? As pessoas lutam contra a deidade, a manifestação de Deus numa carne, mas você quer ver que Jesus era o Espírito Santo? Ou Jesus era o Filho? Vou te mostrar que ele era o Espírito Santo, porque ele era o Pai também. O Pai estava nele. A profecia de Isaías 9,6, ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro. Era tudo ele. Agora, escuta, quando ele está para morrer, ele está para ir embora. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. São João 14, 15 a 17. E eu rogarei ao Pai. Essa é a dificuldade das pessoas, de não ver as manifestações de Deus, os ofícios de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O Espírito de verdade. O mundo não vê, nem conhece, mas vós o conheceis. O Espírito de verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode ver, porque o mundo não pode conhecê-lo, mas vós o conheceis. As pessoas têm que ter luz para isso, mas nós conhecemos o Espírito de verdade. O senhor não acabou de dizer que ia rogar o Pai para ele mandar outro? Então, mas vocês conhecem esse outro. Vocês conhecem esse outro que eu estou falando, que eu vou rogar para o Pai mandar para vocês. Vocês conhecem. Escuta bem. O mundo não pode receber porque não o vê. Eles não viam o Espírito Santo. Era Jesus.
Eles não o conhecem. Eles não conheciam o Espírito Santo. Era Jesus. Mas o Espírito Santo agora estava em carne. Eles não viram, porque a simplicidade era tamanha. Ele fugia, até quando pegavam pedra para jogar nele. Ou você pensa, porque ele é filho de Deus, de eu ficar aqui e a pedra não vai pegar em mim? Ele fugia. Porque a dimensão da pedra era para o tempo do filho, é o físico. Mas ele estava mostrando para nós aqui, porque o mundo não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem é que habitava com eles? É o Espírito de verdade. Quem era o Espírito de verdade? Era Jesus. Habita convosco e estará em vós. Ele não falou claro, eu estarei em vós. Ele fala por parábolas, porque o eleito não tropeça, o eleito vai recebendo a luz, porque conforme ele vai falando, ele vai revelando a palavra. O mundo não vê nem conhece o Espírito de verdade, mas vós o conheceis. Mas se o mundo não vê, o mundo não conhece, nós estamos no mundo. Por que nós conhecemos? Porque ele habita, tempo presente, ele habita convosco. Agora estou dizendo que eu vou enviar, pedir o Pai para enviar, e estará em vós. Em outras palavras, enquanto eu estou aqui nessa carne, eu não posso estar em vocês, porque é o Pai que está em mim. Mas vocês vão lá para o Pentecoste, vão lá para Jerusalém, e ficai ali, até que do alto sejais revestido de poder. E ali estava o Espírito Santo encarnado. Jesus era o Espírito Santo encarnado. O mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Deus, aquilo que habita conosco, deixa entrar em nós. Peça assim, Deus, aquilo que habita conosco, que o mundo não vê, não conhece, deixa habitar em mim. Deixa habitar em nós, porque isso vai ser mistério para o mundo, mas não é mistério para quem já vive essa mensagem. Quem anda com essa mensagem, está vendo esta mensagem. O mundo não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. O mundo não vê Brana, o mundo não conhece, mas vós o conheceis por revelação. Aleluia. Eu quero encerrar com esse parágrafo para mostrar para você que o Espírito Santo, nesse dia presente, ainda que é no dia de William Branham, porque é o dia do profeta, e tem que ser no dia presente da noiva, da esposa de Cristo, aqui na terra, você tem que saber que o Espírito Santo ainda está aqui, e a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Agora, naqueles dias de Jesus, a blasfêmia contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado. Oh, se a pessoa tivesse luz. A blasfêmia contra o Filho do Homem, contra o profeta, contra Deus profeta, ser-lhe-á perdoado. Mas contra o Espírito Santo, como que deveria ainda haver isso? O Espírito Santo não estava naquele corpo? Estava, mas ele estava trabalhando como Filho do Homem. Ele estava mostrando para nós que ainda estaria operando num corpo. Escuta para você ver, 135, hoje tem se cumprido essa escritura. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. E a gente sempre pensou que quando veio o Espírito Santo foi no dia de Pentecostes.
Ali foi onde caiu os dons do Espírito em línguas partidas de fogo sobre o povo. Mas você tem que ver, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando o Espírito Santo está encarnado num homem. É isso daqui que Jesus estava mostrando e o irmão Brando veio trazendo claro para nós. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Não teve uma era, não teve um tempo que o Espírito Santo fez a mesma coisa, senão nos dias de William Branham. São João 14:12, aquele que crê em mim é um só. A mensagem é de um, a palavra é de um. Deus fala a um. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Escuta, e falar uma palavra, só uma palavra, contra isso, nunca lhe será perdoado. Bem, a gente aprende tanta coisa, não podia aprender isso daqui. Falar uma palavra contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Não é falar contra Pedro, contra Paulo. Não é falar contra Martim, contra Irineu, contra Martim, Lutero, Wesley. Não. O tempo que o Espírito Santo estivesse manifestado em carne, assim como ele esteve lá no princípio, manifestado no Alfa, ele estaria no Ômega. No Alfa era perdoado. Você pecar contra o Filho do Homem, que o Espírito Santo estava nele, era perdoado. Jesus disse que era. Eu estou lendo aqui a Bíblia. Mas nos dias, quando viesse o Espírito Santo, não seria perdoado. Porque isso é o dia do Ômega. Porque naquele dia do Alfa, Jesus ainda ia interceder por nós. Mas nos dias do Ômega, Jesus já saiu da intercessão. Ele não é mais mediador. E é por isso que ele diz assim, esta é a revelação, irmão. Você precisa ter esta revelação. Não é endeusar um homem, é saber quando Deus está num homem. Jesus era um homem. E eles não creram em Jesus, porque eles diziam, tu sendo homem, te fazes a ti Deus, a ti mesmo. E o profeta vem e diz, eles não viam a coisa certa, porque ele era Deus e tinha se feito homem. Eles viram a coisa do avesso. Tu sendo homem, quer fazer-te a ti mesmo Deus. Não, ele era Deus e tinha sido feito homem. E ali tinha perdão. Pecaram contra ele, era perdoado. Agora, vocês que falam contra o William Branham, vocês que falam contra o ministério Ômega, vocês que falam contra a revelação dos selos, do novo nome, da terceira puxada, vocês que falam contra a esposa de Cristo neste dia, e vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já esteve nesse dia presente. Olha aqui, ó. E falar só uma palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Não tem perdão. Vocês pensam que esses indivíduos que falam contra o William Branham, você não tem nem que discutir com eles. Eles não têm perdão, nem neste século, nem no futuro. Por quê? Eles foram aqueles que tomaram daquela água. Eles andaram conosco, eles andaram com a mensagem do profeta e depois levanta contra a mensagem do profeta. Eles andaram com esta revelação, depois andam contra a revelação. Não tem perdão. O Espírito Santo, nesse dia presente, estava em William Branham. Ele não podia dizer, mas ele diz, nesse dia presente, o Espírito Santo nesse dia presente, porque estava operando numa carne, revelando toda a palavra. Ele diz, é aqui que tem que concordar. Se falar uma só palavra contra,
não será perdoado, nem neste mundo, nem no que vem. Então, para você que fala contra o profeta, não tem perdão, nem neste mundo, nem no além. Não tem como você recuperar, não tem como remediar. Você falou contra, você levantou contra, você blasfemou, diz que Brana é do diabo, que novo nome Brana é do diabo. Você não tem luz, você não tem revelação, você não viu que Deus desceu numa carne, Deus precisa de um homem. E até que crer em Jesus, um homem que não teve mulher, que não usou de sexo, mas tinha tudo isso em si. A mulher estava nele, nós, a esposa, estava nele. Aquilo é o espiritual. E o povo não pôde ver, mas crer nele até que não era difícil. Crer nele porque ele não usava do lado humano do homem, que é uma baixeza. Esse lado que todo homem usa é uma baixeza, todo ato, mesmo normal. Ele não usou. Talvez era fácil para crer nele. Eles ainda chamaram ele de demônio, de Beelzebub. Agora pensa bem que no entardecer Deus estaria num homem que tinha mulher, que tinha filhos. Eles não iam crer mesmo. Mas é a forma de Deus manifestar. É Deus descendo mais próximo de nós. Quando ele veio em Jesus, ele estava mais perto do povo do que quando ele veio no tempo de Moisés, que ele era uma coluna de fogo. Agora, quando ele veio no tempo de Brana, ele estava mais próximo de nós. Ele estava encarnado num homem de carne, osso, sexo, que nem nós mesmos. E Deus estava ali para poder pregar sua palavra, para mostrar para nós que há capacidade de você ser um homem normal e vencer a carne, vencer o mundo, vencer a mulher, vencer a cachaça. Como Deus diz para ele: nunca fumes, nem beba, nem desonra o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para ser feito contigo no final. E esse trabalho foi feito no fim da vida do profeta. Sabe o que temos que fazer? Dominar a nós mesmos. O que nós temos que aprender nessa mensagem, nessa manifestação de Deus se simplificar, desta forma, do Espírito Santo se simplificar. Como Jesus mostrou, está convosco, mas estará em vós. Ali o Espírito Santo estava com os americanos, mas hoje ele está em nós. Aí você vai ver, é o período da esposa. Somos melhor que eles? Não, simplesmente estamos dando ouvido à manifestação dele e tendo revelação para esse dia do que eles não tiveram no seu dia que houve manifestação. Nós aqui não temos sinais para chamar a atenção das pessoas. Sabe o que nós temos? Só a mensagem, só a mensagem. Brana tinha sinais e eles não creram. Por isso não pensa que o eleito vem por sinal, vem por arrepio, vem por cura divina. O eleito vem pela palavra. Ele escuta a palavra, ele crê e vai para o lado daquela palavra, não importando que morra. Morra eu com os filisteus. Mas sabia que aquilo que ele cria era verdade. Sansão sabia o que está em mim. É verdade, eu vacilei, eu falhei, eu fiquei cego, porque eu deitei no colo de uma mulher, de uma Dalila, de uma igreja, de uma denominação, porque tem muito pastor cego, é porque está deitado no colo da Dalila, prostituta, denominação. Aí você olha nele, você é tão forte, mas caiu cego. Ficou cego. Sansão ainda recuperou. O problema é que as pessoas não recuperam.
Sansão tinha que fazer aquilo para mostrar para nós que o homem que não vigia cai. Mas agora você tem o homem Cristo que não caiu. E você tem uma esposa hoje, que é a esposa de Cristo, que o irmão Brana disse, a de Adão caiu, a de Cristo caiu, mas esta não cairá. Somos melhores? Não! Deus foi simplificando e nós cremos na simplicidade de Deus operando e dando as mensagens que nós temos. Essas mensagens é de William Brana. Ah, se não fosse William Brana, eu não saberia o que pregar. Eu não teria o que pregar. Teólogo, se não fosse William Brana, sua teologia balofa podre, não vale nada. Como a dos dias de Paulo não valeu nada. Ele jogou no lixo. Jogue no lixo toda a aprendizagem que você teve. E seja humilde, seja um Pedro, que não formou, não foi um que estudou teologia, não foi um PhD, não foi um doutor em divindade, como diz, eu fiz isso. Eu acho bonito isso, eu acho bonita essa sabedoria, mas essa sabedoria, quando ela não enxerga Deus, ela é louca, não vai para o lado dela. Olha a palavra onde está manifestada, você tem que dar ouvido a essa mensagem nesse dia e saber que o Espírito Santo está nesse dia presente, operando na noiva. A noiva é uma. Eu não estou aqui para dizer, a noiva somos nós. Você ao ouvir fica sabendo, a noiva é uma. Deus é um. Aquele que crê igual, tem a mesma luz, tem a revelação, como tiveram no passado, cada um no seu dia, e você tem hoje a revelação da mensagem que você tem recebido. Obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor permite nós vivermos e crer nesta palavra. Estou agradecido ao Senhor que o entendimento que temos é o Senhor. O seu profeta também não foi um teólogo, o seu profeta não foi um PhD, o seu profeta foi um homem de 7º grau, simples, mas que teve revelação que nenhum PhD alcançou e não alcança até hoje. Como hoje a noiva tem revelação que nenhum PhD consegue alcançar. A noiva vê o Cordeiro fora do trono. A noiva vê que o tempo das eras terminou, que a intercessão acabou. A noiva vê que Deus veio como filho do homem no monte pôr do sol, cumprindo Mateus 24:36. Aquele dia e hora ninguém sabe e ninguém soube mesmo, mas nós temos visto isto. Obrigado, Pai, tanta coisa que a misericórdia do Senhor tem dado a nós, não por merecimento, mas por graça divina. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.